Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Conversa com Síndicos. Hoje estamos aqui nos estúdios da TV Aratu para apresentar para vocês um tema que é motivo de orgulho para o Grupo Lordelo, que foi incorporado às nossas auditorias consultivas desde 2015. É o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E nós trouxemos 3 convidados que equivalem a 10. Temos aqui referências no segmento de condomínios para falar de AVCB. Temos o Gerson Sampaio, que é engenheiro elétrico. Temos o Tenente Menezes, que é coordenador de projetos do Corpo de Bombeiros. E também o síndico do condomínio Morada Alto do Imbuí, Davi Vitória. E nós vamos começar falando com o Tenente Menezes e agradecer aqui de antemão a parceria e o fato do senhor atender esse convite, fazendo com que nós consigamos aproximar muito mais a comunidade condominial do Corpo de Bombeiros e mostrar que o auto de vistoria não é, na verdade, inalcançável. Eu gostaria de lhe perguntar o que é, de fato, esse auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, quais são as normativas que os síndicos e gestores precisam seguir e quais são as principais obrigações do Corpo de Bombeiros para com a obtenção do auto nos condomínios. Boa tarde. Boa tarde a todos, eu sou o Tenente Menezes. O Corpo de Bombeiros agradece o convite. Nosso principal objetivo é tornar de conhecimento de todos essa questão da necessidade do cuidado com a segurança contra incêndio no nosso estado. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o nosso AVCB, é um documento recente, podemos dizer assim, porque ele surgiu com a legislação de 2013, ao final de 2013, que é a nossa Lei 12.929. Essa lei foi regulamentada em 2015 através do nosso decreto 16.302. E associado a esse decreto nós temos as nossas instruções técnicas. A legislação de incêndio ela alcança todas as edificações do nosso estado, exceção específica para aquelas edificações unidomiciliares, que seria aquela casa onde uma família só reside, desvinculada de outras edificações. O laudo do Corpo de Bombeiros, o AVCB, ele é um documento que pode atestar que aquela edificação, no momento da vistoria, ela possuía todos os pré-requisitos necessários, em conformidade com a legislação, que garantam a segurança no sentido de proteção contra incêndio para todas as pessoas ocupantes daquela edificação, assim como a edificação em si, já que o propósito da lei é garantir a segurança das pessoas e do patrimônio. A Cássia vai mostrar para nós uma foto que demonstra um documento emitido pelo Corpo de Bombeiros, que é o atestado. Nós gostaríamos de saber qual é o tempo médio para a utilização do atestado. Essa não é a foto, Cássia. Como nós estamos ao vivo, é uma foto do atestado mesmo, atestado do AVCB, que é um documento que antecede o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Eu queria que você falasse sobre essa etapa. Primeiro o atestado de conformidade de projeto e depois a obtenção do auto de vistoria. Pronto. Para melhor elucidar, vamos tratar edificações que são existentes e aquelas edificações que são novas. Uma edificação nova, normalmente a construtora, o responsável pela construção dessa edificação, no momento em que ele visualiza a possibilidade de construir essa edificação, ele, além do projeto arquitetônico, o projeto de instalações elétricas e hidráulicas, ele também providencia o projeto de proteção contra incêndio. Esse projeto de proteção contra incêndio é submetido à apreciação nossa. Nós vamos fazer um confrontamento entre o que está naquele projeto e o que está na legislação de incêndio. Estando isso em conformidade, nós emitimos o auto de conformidade do projeto, que é o nosso ACP, que vai garantir que aquele projeto contra incêndio está de acordo com a legislação de incêndio. Então, o interessado ele recebe esse ACP e retira junto a nós esse projeto aprovado, leva esse projeto consigo e o executa. Após a execução desse projeto, é que ele vem novamente até nós e solicita a vistoria daquela edificação. Então, uma equipe nossa se desloca até essa determinada edificação e vai verificar se tudo aquilo que está lá executado está par e passo com o nosso projeto que foi aprovado anteriormente. É nesse momento que é emitido o nosso AVCB. Aquelas edificações já existentes, ela, por certo, já possuem esses projetos, ou se não tiverem, cabe ao responsável pela edificação, normalmente o síndico,
providenciar a obtenção desse projeto para que ele possa posteriormente ser submetido à nossa apreciação, executado e, em consonância com isso, nós emitirmos o nosso AVCB se tudo lá estiver em conformidade com o projeto que foi aprovado. O senhor Davi, que é síndico do condomínio Morada Alto de Imbuí, teve uma experiência na elaboração do projeto, verificou inclusive que a construtora tinha itens a fazer. Eu queria que o senhor contasse aqui um pouco para quem nos acompanha como é que foi essa experiência entre verificar o que a edificação necessitava para que o projeto tivesse a adequação que o Corpo de Bombeiros necessita. Boa tarde. Boa tarde, Michele. Então, nós demos entrada no projeto, nós contratamos uma empresa de engenharia e demos entrada nesse projeto no Corpo de Bombeiros, né? A empresa de engenharia fez a avaliação e ela vistoriou, verificou que o projeto original da construtora constavam itens que não foram entregues durante a obra. Por exemplo, a classe correta dos extintores, algumas válvulas de fluxo dos andares. Então, a partir daí, a gente pôde acionar a construtora e num bate-papo, numa conversa, não chegamos a levar para a justiça, não chegamos a encaminhar via judicial. Nós, o condomínio, até uma gestão anterior à minha, conseguiu fazer com que a construtora entrasse em parceria com o condomínio. O Gerson vai nos contar como é que essas edificações precisam também se preparar para a obtenção do alto, porque nós temos algumas divisões. A edificação que ainda não foi entregue, onde você tem um trabalho, inclusive, chamado de comissionamento, que eu gostaria que você explicasse aqui no Conversa com Síndicos, e aquelas edificações que já passaram por esse período, mas o síndico não fez nenhuma contratação com o profissional de engenharia. Como é que essas duas situações podem ser visualizadas para quem nos acompanha nesse momento, Gerson? Boa tarde. Mais uma vez, obrigada por voltar aqui ao nosso programa. Boa tarde a todos. Na realidade, a mensagem que nós temos é sempre o síndico estar atento à atualização da documentação que ele tenha, seja qual for. Né? Ao prédio que está iniciando atividades, normalmente a construtora solicita ao síndico o aceite deste prédio. Nós sempre recomendamos que esse aceite seja precedido de um comissionamento. O que é um comissionamento? É a contratação de um profissional que vai fazer uma verificação se efetivamente aquele prédio, aquela obra que está sendo entregue, está de acordo com o projeto e está de acordo com as normas técnicas. É uma coisa simples, mas que traz muita segurança ao síndico. Alguém poderá falar, mas isso não é automático? Não, nós acabamos de ver com o síndico que está aqui que não é automático. Né? Dependendo do período e do número de obras que está sendo executado, muitas vezes itens importantes acabam não sendo entregues pela construtora e se ele não for cobrado pelo síndico, isso não vai acontecer. Então, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, ele tem validade de 1 ano. Então, não é algo que o prédio possa fazer e deixar numa pasta, não. Ele tem que ser renovado anualmente para que ele tenha validade. Existem ali alguns laudos, algumas medições que têm que ser feitas anualmente para que você tenha a garantia de que todas as instalações estão de acordo com as normas e estão atendendo. Por quê? Ela pode estar danificada, você pode ter um raio caído no para-raio, destruído o para-raio, você pode ter tido um problema elétrico, você pode ter tido um problema hidráulico e se o engenheiro não fizer essa vistoria anualmente, você perde completamente o sentido da segurança do prédio. Bom, o Grupo Lordelo trabalha com auditorias contábeis consultivas. Isso nos deu uma metodologia própria, nós somos a única empresa a trabalhar no Brasil com esse tipo de metodologia, justamente porque nós percebemos ao longo dos anos que não era possível darmos ao síndico somente recomendações voltadas para a parte contábil ou financeira. O síndico ele possui diversas responsabilizações e temos que lembrar que o auto de vistoria ele tem um objetivo específico, garantir a proteção e a segurança das pessoas. O Gerson tem estudado as questões elétricas há muito tempo e ele, inclusive, tem uma média de estudo
onde você detectou que mais ou menos 87% dos problemas originários para até a consecução do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros estão relacionados às questões elétricas. A Cássia colocou para nós 2 imagens, eu vou pedir que ela retome isso, justamente para que vocês possam acompanhar que problemas elétricos acontecem nos circuitos e em outras situações. Existem edificações que não possuem, por exemplo, o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra as Descargas Atmosféricas. E eu queria que você elucidasse para o nosso telespectador como é que essas questões elétricas podem ser sanadas e isso, inclusive, facilitar prontamente a obtenção do AVCB. Para que não se coloque, digamos assim, comentários tipo, trouxe aqui a foto de um prédio antigo, porque o prédio antigo, naturalmente, há uma probabilidade maior que tenha problema. Não, eu peguei fotos de prédios novos, né, muito recentes, dentro da última, digamos, onda de prédios que nós tivemos em Salvador. Essa foto que aparece aí é uma instalação elétrica de um quadro elétrico relativamente novo, vocês podem ver pelo estado de disjuntores, mas que foi sendo, digamos, modificado e canibalizado e transformado completamente, virando um verdadeiro problema. Algo que pode pegar fogo a qualquer momento, que pode dar um choque numa pessoa a qualquer momento e pode derrubar o prédio todo a qualquer momento, né? Na outra fotografia, nós estamos mostrando um sistema de para-raios que está completamente modificado em relação à sua forma original. Verifiquem que não houve um tratamento de corrosão da base da torre do para-raio. O cabo do para-raio está convivendo na mesma torre com o cabo da antena de TV. Isso quer dizer que no primeiro raio que cair nesse prédio aí, atraído até pelo para-raio, ele vai danificar todas as TVs do prédio, né, além de provocar algum acidente grave dentro do apartamento. Porque aquele cabo que está descendo ali, né, está indo para cada um dos apartamentos desse prédio, o que é um risco muito grande de um acidente grave. Bom, e o compromisso do nosso programa é mostrar tanto as não conformidades quanto também os casos de sucesso. Inclusive, algumas pessoas até associam o Conversa com Síndicos quando trazemos algum síndico aqui. É preciso esclarecer que esse programa é um programa feito com evidências atuais. Quando nós convidamos um síndico, é porque naquele momento ele tem um case de sucesso para nos apresentar e assim é feito um programa de televisão, um programa de entretenimento. O senhor Davi Vitória tem uma excelente passagem pelo Morada Alto do Imbuí e nós também tivemos a oportunidade de conviver com a síndica anterior, que é a senhora Elaine. Então, é algo que justamente demonstra uma continuidade de gestão, uma preocupação do síndico em trabalhar para a comunidade condominial. E aí, trazendo o outro lado, mostrar esse case de sucesso, onde o senhor pôde fazer as adequações e através de um grande desafio, que foi adequar o plano de manutenção a essas necessidades do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Eu queria que o senhor pontuasse como é que isso foi feito, o que é que foi agregado ao plano de manutenção, porque quando nós, auditores, falamos da necessidade, parece até que é algo que não é fato, né? Mas, na verdade, a manutenção, a prevenção da manutenção está incorporada à questão da previsão orçamentária. E o senhor, inclusive, já fez o provisionamento até mesmo das taxas para as questões de renovação. Eu queria que o senhor pontuasse um pouco dessa logística que foi realizada. Michele, nós, primeiramente, quando eu assumi o condomínio, a gente fez questão de sentar com a administração anterior, com a síndica anterior, que já havia começado um trabalho excelente na parte de AVCB. Ela deu entrada no projeto, ela fez a parte de projeto com a empresa e deu entrada. Já tinha começado a atualizar alguns sistemas. A nossa preocupação foi continuidade, finalizar o processo de maneira que o condomínio ficasse mais seguro e a comunidade mais segura. Então, nós adequamos o plano de manutenção à nova realidade. Nós não tínhamos, por exemplo, no nosso planejamento orçamentário condominial as taxas necessárias anuais
para que o AVCB pudesse vir como uma forma natural, uma forma de manutenção do condomínio. Nós fizemos essas atualizações no plano orçamentário, trouxemos para a Assembleia, foi um aceite geral, as pessoas elas até questionam, porque os valores não estavam previstos inicialmente há alguns anos, mas a partir do entendimento que é necessário, que é importante, tudo transcorreu tranquilamente e nós, no final do ano passado, conseguimos obter o nosso AVCB. Nós trouxemos uma arte para mostrar para quem nos acompanha, a Cássia vai colocar, que é justamente para que o senhor possa explicar as questões de investimento. Nós temos muitas dúvidas de clientes e de pessoas que acompanham essa temática, justamente, muitas vezes, na dificuldade de interpretar que o auto de vistoria não é uma coisa cara, onerosa. A edificação ela precisa ter um planejamento, tanto de manutenção quanto dos cuidados que foram comentados aqui, que é justamente verificar o que o prédio possui e, caso ele não possua, essas providências precisam ser tomadas. A Cássia vai colocar para nós colocamos lá, pode passar, Cássia, por favor, é a arte que tem investimentos em AVCB com taxas. Pode passar, por gentileza. Que eu vou pedir ao senhor Davi que nos acompanhe aqui com relação a essa imagem. Conseguiu localizar? Isso, exatamente. Então, nessa descrição, senhor Davi, nós colocamos ali uma metragem de 45 mil metros quadrados, com valor de projeto de R$ 29 mil, com a taxa anual de incêndio, taxa de vistoria e taxa de execução do projeto. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa experiência do MAI. Isso. Essa foi uma síntese dos nossos investimentos. Nós, primeiramente, tivemos um valor de projeto. Nós somos um condomínio grande, 45 mil metros quadrados de área construída. Existem maiores, cada um tem sua necessidade, óbvio. A nossa necessidade foi essa, né? Então, nós contratamos um projeto. O projeto foi pensado, bem pensado, apresentado ao Corpo de Bombeiros, uma consultoria que envolveu toda a avaliação da estrutura do condomínio, desde o momento que nós paramos para pensar nesse ponto. Anualmente, nós pagamos a taxa de incêndio, e uma coisa boa que o bombeiro faz, que o governo faz, a gente só pagou, esse primeiro ano a gente pagou a taxa de 4 mil. Como nós temos o treinamento de brigada, nós fazemos o planejamento, a análise de evacuação do prédio anual para dar treinamento às pessoas, a gente consegue ter descontos na taxa anual de incêndio, né? E, por final, a gente pagou a taxa de vistoria para chegarmos ao AVCB, para o bombeiro vistoriar a gente. A nossa execução de projeto, ela custou aproximadamente no total, já incluindo essas taxas de cima, aproximadamente 150 mil, entre 120 e 150 mil. E isso foi planejado, esses recursos, um pouco do caixa do condomínio e um pouco de taxa extra para não onerar o bolso do morador e não trazer inadimplência para dentro do condomínio. Então, nós planejamos esse gasto por quase 2 anos para chegar ao resultado do AVCB. Perfeito. O senhor Davi pontuou algo para nós que é de suma importância também para a obtenção do auto de vistoria, que é o treinamento de brigadas de incêndio e também o plano de ação de emergência. Nós vamos passar um vídeo para vocês que fala exatamente desse treinamento de brigada, e quem vai nos apresentar isso é o Pablo, da Fireman Brigada de Incêndio. Vamos acompanhar. Olá a todos, meu nome é Pablo Evangelista, da empresa Fireman Brigada de Incêndio, especialista e autoridade no assunto de treinamento de brigada dentro do estado da Bahia. Agradeço a senhora Michele Lordelo pela oportunidade para falar sobre o treinamento, que é um dos itens dentro do AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, exigido por lei desde 2013 no nosso estado da Bahia. O treinamento de brigada é a capacitação dos colaboradores para a utilização dos itens de combate a incêndio, mangueiras, extintores, para possível incêndio, e práticas de primeiros socorros para quaisquer necessidades com vítimas dentro do condomínio. Pode ser um desmaio, pode ser uma fratura ou um mal súbito. Então, o treinamento de brigada traz essa formação para o colaborador para a utilização dos itens de combate a incêndio e essas práticas de primeiros socorros. Então, a mensagem é: forme sua brigada, cuide do mais importante, que é a vida, e do seu patrimônio. Obrigada.
Obrigada, Fátima, pela participação aqui no Conversa com Síndicos. E a Cássia vai mostrar para nós agora algumas imagens onde eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica lá no Morada Alto do Imbuí e identificamos que a entidade possui, a edificação possui ponto de encontro para justamente um possível sinistro. É uma foto onde temos, Cássia, as pessoas se encontrando, isso, exatamente. E a placa específica da edificação, essa foi uma foto que eu tirei na visita técnica, justamente demonstrando que o condomínio tem essa preocupação. Tiramos foto da questão do sistema de alarme de incêndio, das portas corta-fogo, como todos puderam acompanhar aí no telão. E eu queria que o senhor Davi falasse um pouco sobre como é que essa comunidade está sendo conscientizada e orientada, tanto na questão do ponto de encontro, das rotas de fuga e também em parceria com as palestras que são realizadas pelo Corpo de Bombeiros nas edificações a um preço simbólico. E vocês que nos acompanham precisam também recorrer a esse serviço. O tenente já vai falar um pouquinho mais sobre ele. Pois não, seu Davi? Nós não tínhamos noção até dessa parceria com o Corpo de Bombeiros, né? Que fosse tão próximo, trazer tão próximo o Corpo de Bombeiros para dentro da comunidade. Então, nós começamos desde o ano de 2017, 2016, a fazer palestras para os moradores, trazer engenheiros, especialistas em segurança, e depois começamos a trazer também os bombeiros, para dar palestras para os moradores, para a população e para os funcionários também, como forma de capacitação e de conscientização. Nós começamos a escrever ofícios para o bombeiro para tentar trazer o bombeiro. E aí foi aceito, conseguimos trazer o bombeiro e descobrimos que eles podem nos ajudar até mais do que a gente, às vezes, precisa saber disso, né? Verdade. Então, a gente fez ofício e o bombeiro, a grata surpresa foi, nós fazemos a palestra, tem um valor altamente simbólico que não paga acho que o deslocamento, mas é mais uma satisfação tanto dos profissionais quanto uma satisfação do condomínio receber os profissionais dentro dele. Muito bem. Tenente Menezes, então, vamos aproximar essa comunidade condominial do Corpo de Bombeiros. Faz um convite, fala um pouco dessa ação, dessas ações que são realizadas pelo comando. Essa ação ela é meramente instrutiva. O objetivo é basicamente orientar as pessoas. É como se fosse uma visita de cortesia. É necessário que uma empresa especializada preste esse serviço com maior profundidade. O Corpo de Bombeiros não está lá para formar a brigada de ninguém, nem muito menos treinar a brigada de ninguém. O objetivo é uma palestra educativa que trate de prevenção e combate a incêndio, também educativa no sentido de primeiros socorros. Essa é uma atribuição que está delegada aos GBMs. Então, muitas vezes, o interessado ele solicita mediante ofício essa palestra. É preciso observar se haverá disponibilidade pessoal, porque nós temos algumas dificuldades em pessoal. Uma vez que o comandante identifica que há essa disponibilidade pessoal e tempo suficiente para isso, esse solicitante ele vai pagar realmente um valor que é simbólico mediante o recolhimento de um DAI, e uma equipe será deslocada para essa edificação, como foi o exemplo que o senhor citou. Agora vamos saber do Gerson, que é engenheiro elétrico, como é que ele deseja dar um recado orientando exatamente você, síndico e gestor que nos acompanha, da principal observação que esse gestor precisa ter para a consecução do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, Gerson. O primeiro passo para qualquer condomínio, mesmo os novos, é atualizar os projetos. Existe um procedimento no mundo todo que é chamado as-built, atualização de projeto. Muitas vezes as condições do projeto original da obra são modificadas durante a obra e durante os primeiros anos de qualquer prédio há mudanças grandes. O escritório passa de um andar para outro, alguns apartamentos, a maioria dos apartamentos hoje fazem reformas importantes, mexem na estrutura, mexem na instalação elétrica. Então, a cada momento, há necessidade de que se
atualize isso. Existe um documento que está previsto nas normas, especialmente na NR10, que é uma norma muito importante, que é o prontuário das instalações. O que é o prontuário das instalações? É uma pasta no qual se mantém atualizados os projetos civil, o projeto arquitetônico, o projeto hidráulico, o projeto elétrico, de modo que a cada momento o síndico e a estrutura do condomínio, os moradores, tenham a segurança de estar informados no caso, por exemplo, de um princípio de incêndio, onde desliga algo, né? Onde estão os mecanismos de proteção, qual é a rota de evacuação, tudo isso está no prontuário das instalações, que é uma coisa simples, que engenheiros fazem com extrema simplicidade, mas que é de muita importância. O prontuário das instalações elétricas tem que estar disponível na portaria do prédio e, logicamente, à disposição também dos moradores no escritório, de modo que a qualquer momento, no caso de uma necessidade urgente, isso seja acessado e possa se tomar as providências devidas. Bom, já estamos chegando ao final do nosso programa e vamos mostrar um momento de capacitação que nós já costumamos mostrar aqui no Conversa com Síndicos, que são eventos que fazem parte do calendário do Grupo Lordelo. Eu queria que a Cássia passasse para nós. Temos um evento do SENAC e temos um evento também do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia. Cássia, tem essas imagens para nós? O SENAC, eu estarei presente com eles. A data que outrora era dia 17 de agosto, agora foi alterada para o dia 28 de setembro. E a palestra continua a mesma, Sociedade 5.0 e o gerenciamento de riscos nos condomínios, onde nós abordamos inclusive um ponto específico de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E eu estarei presente também em outubro, no dia 14/10, na convenção que ocorrerá do Conselho Regional de Contabilidade. Pode passar, Cássia, a próxima imagem. Essa convenção ela vai trabalhar o futuro da contabilidade e eu vou ter o prazer de falar sobre a contabilidade e a auditoria e a governança para condomínios, voltado para essas questões tanto tecnológicas quanto também voltadas para os benefícios que a tecnologia trazem para as pessoas. Na sequência da imagem, nós temos o nosso curso do programa Capacitar, que não podemos deixar de relembrar, o curso do professor Gilmar Mendes, que é o curso de E-Social, que está sendo finalizado para ser colocado na plataforma. Cássia, eu vou pedir que você passe, por favor, as imagens. Esse curso do professor Gilmar já vai estar disponível em breve no portal para vocês. Acho que tivemos um problema técnico que a Cássia não conseguiu passar. E, por fim, tem uma outra imagem que é sobre o Cadê o Síndico? E tem 2 eventos vinculados a esse grupo, que é a Assembleia Show, tanto de Feira de Santana, quanto a Assembleia Show de Salvador. Vocês podem obter também mais informações através do site do Cadê o Síndico, www.cadeosíndico.com.br, Feira de Santana, dia 14, e Salvador, dia 30 de novembro. Para finalizar, seu Davi, eu queria que o senhor falasse aqui qual foi o tempo que o Morada Alto do Imbuí levou para a obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, contando o conjunto de projeto, aprovação e a obtenção do auto, e que o senhor já faça também as considerações finais, por favor. O Morada Alto do Imbuí levou aproximadamente 2 anos, né? Foi um último ano da gestora Elaine e meu primeiro ano como gestor do Morada Alto do Imbuí. Nós levamos 2 anos, né? Como consideração final, o que é que eu quero dizer para os síndicos, né? Para a comunidade? A comunidade, primeiramente, precisa apoiar o síndico na obtenção, no processo do AVCB. O síndico tem que buscar. Não é complicado. É simples. Tem empresas, tem pessoas hoje altamente capacitadas para instruir e levar para esse momento, né? Faça isso. Vocês não vão se arrepender. A responsabilidade do síndico é muito grande e isso, tendo o AVCB, deixa a gente um pouquinho mais leve, deixa a gente um pouquinho dormindo melhor, porque a gente está cuidando melhor da nossa comunidade. Muito bem. Então, temos que atender a esse chamado do síndico Davi Vitória, que é responsável pelo condomínio Morada Alto do Imbuí. A última pergunta para o Tenente Menezes é que geralmente falamos muito das edificações verticais. E com relação às casas, Tenente, qual é a observação do Corpo de Bombeiros? E com relação à vistoria, pagamento de taxa, tem alguma diferença
com relação à edificação vertical? E aí o senhor já aproveita, por favor, e faz as considerações finais. Tá bem. Olha só, quando a senhora cita as casas, as residências unidomiciliares, ela, como citei no início, elas são isentas da necessidade do AVCB junto ao Corpo de Bombeiros. Talvez a senhora esteja se referindo aos condomínios com edificações Condomínio com casas. horizontais. O condomínio em si, ele precisa ser dotado de sistema preventivo através de hidrantes. Aquelas edificações comuns, de uso comuns do condomínio, salão de festa, são edificações que precisam também contar com sistemas preventivos. As casas, em especial, onde a pessoa mora, ela está isenta da necessidade de medidas preventivas contra incêndio. Gostaria de agradecer a participação no programa. O Corpo de Bombeiros, mais uma vez, busca exatamente isso, que é divulgar. A legislação de incêndio é algo novo, obviamente ela surgiu tem 6 anos numa cidade como a nossa é algo recente. Nós ficamos contentes ao perceber que as pessoas estão se mobilizando na tentativa de buscar essa segurança. Isso é fundamental tanto para nós, quanto para o Estado, quanto para a nossa comunidade. Gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Nós não poderíamos encerrar o programa sem falar sobre um outro item que é de fundamental importância, que é a questão da sinalização. E nós temos um recado do Marcelo Varotti, que é da MVS Sinalizações, onde ele vai nos informar qual é a diferença do tipo de sinalização e como é que você, síndico, pode adquirir esse serviço, tendo mais um cumprimento para o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Cássia, por favor, pode rodar. Meu nome é Marcelo Varotti, sou da MVS Sinalizações. Sinalizações de equipamentos. O que é? Todo equipamento de combate e proteção a incêndio placas vermelhas. O que seriam? Hidrantes, alarmes, extintores, tá? Central de alarme. Esses equipamentos são sinalizados com placas fotoluminescentes. Essas placas, elas brilham no escuro por algumas horas, tá? Então, pela norma, hoje todos os equipamentos têm que ter essa sinalização fotoluminescente. A sinalização de rota de fuga é o trajeto que vai ser seguido em caso de necessidade e urgência de evacuação do prédio. Você vai seguir as placas, são as placas verdes, tá? Também fotoluminescente, colocado nos pontos estratégicos de acordo com um projeto que vai ser feito por um engenheiro aprovado pelo Corpo de Bombeiros, tá? Então, essas placas têm algumas particularidades, elas têm que ter certificação, tá? Ou da UL, que é internacional, ou a BNT, medidas e critérios na hora da instalação, tudo dentro da norma. Obrigada, Marcelo, pela participação aqui no Conversa com Síndicos. E para finalizar, o engenheiro Gerson vai nos contar como é que esse síndico tem que se preparar tanto para a questão do projeto ou para a questão da execução a nível de valores. Vamos ser práticos e mostrar que esses valores eles não são realmente excessivos ou que a edificação não consiga cumprir. Queria que você trabalhasse aí 2 abordagens, média de valores para projetos e média de valores para execução, por favor. Os valores, inclusive, foram apresentados aí, e bem nas médias, pelo síndico que fez a apresentação, mas o essencial é a iniciativa. Eu digo sempre ao síndico o seguinte, se o seu prédio tem mais do que 10 anos, né, você precisa trocar os quadros de energia. A vida útil de um quadro de energia oscila na faixa de 10 anos. Cabo de energia, a vida útil oscila na faixa de 25 anos. O que acontece depois disso? O cabo continua conduzindo, mas ele vai perdendo o isolamento, vai tendo fugas de energia, e essa fuga de energia vai aumentar a sua conta de energia e, principalmente, poderá gerar um incêndio no longo prazo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo. Os custos são reduzidos, os projetos e a execução física dessas reformas são muito em conta para o condomínio. Basta que nós tenhamos iniciativa e, principalmente, cuidar da segurança dos nossos moradores, porque nós estamos vivendo um período de muitos acidentes, de muitos problemas, de muitos incêndios, e nós temos que pensar que não é só lá que acontece, aqui também acontece.
Eu queria também que você abordasse, e na sequência já pode fazer as considerações finais. Você falou da vida útil dos cabos, mas nós sabemos que muitas compras são realizadas com cabos sem qualidade e isso diminui significativamente a vida útil. E encontramos, inclusive, em atas de assembleias, registros onde um engenheiro que reside no condomínio atestou que aquela aquisição ela foi equivocada, gerando, inclusive, um prejuízo para a edificação. Eu queria que você pontuasse um pouco sobre esse item e se despedisse de nós. Perfeito. Este é um problema muito sério. Infelizmente, o mercado tem produtos de primeira linha, de segunda linha, de terceira linha. Nós temos muito, infelizmente, falsificação na área de materiais elétricos e isso cria problemas. Então, nada como o síndico estar permanentemente fazendo pequenas avaliações, contrata o engenheiro vai lá, faz medições. Eu sempre digo o seguinte, ontem o síndico me procurou, falou, eu estou fazendo uma campanha para reduzir 10% a minha conta de energia. Eu falei, como se você não tem o medidor? Você só pode economizar aquilo que você mede. Você só pode economizar aquilo que você audita. Senão você não tem como fazer. A minha mensagem final é essa, agradeço a participação no programa e fico ao inteiro dispor da comunidade, porque nós estamos trabalhando há muitos anos com essa comunidade e temos o máximo prazer de estar auxiliando no que for possível. Bom, chegamos ao final de mais um Conversa com Síndicos. Nós tivemos ilustres presenças aqui no nosso programa, um assunto de extrema relevância e que fica o recado para vocês que nos acompanham da necessidade da contratação dos especialistas e, sobretudo, de diligenciar toda a questão que envolve a obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Eu queria agradecer ao Dai Alves e também ao L'Equipe pela produção, que me ajudam a ficar assim, para viver vocês. E me perguntaram ficar assim como? Ficar assim apresentável. E dizer que temos um compromisso no dia 18 de junho, no próximo programa, nós vamos falar sobre a atualização da Convenção do Condomínio. E vamos frisar uma parceria entre a auditoria preventiva e a advocacia preventiva, mostrando como você, síndico e gestor de uma edificação, pode ter diversas informações que trazem redução de custos, melhora de baixa de índices de inadimplência e trabalhar outras tratativas voltadas para a gestão da edificação, somente fazendo a atualização desse instrumento que guia a comunidade condominial. Nosso muito obrigada pela participação de todos vocês. Até o próximo programa. Um forte abraço.